Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você uma questão muito interessante que caiu aqui na prova da VUNESP, um vestibular muito concorrido. A questão diz o seguinte: 3 máquinas idênticas e com a mesma força de produção, trabalhando juntas, embalam uma quantidade X de saquinhos do tipo A, contendo 50 parafusos cada um em 5 horas e 40 minutos de trabalho ininterrupto. Sabendo-se que para a embalagem dos mesmos parafusos, com cada saquinho do tipo B contendo apenas 30 unidades, essas máquinas realizam o trabalho da mesma quantidade X em um tempo 10% menor que o tempo necessário para embalar os saquinhos do tipo A. O tempo mínimo esperado para que apenas 2 dessas máquinas embalem a terça parte de X saquinhos do tipo B nas mesmas condições de trabalho é de quanto tempo? Então, trata-se de um problema envolvendo regra de 3 composta. E, além de ser uma regra de 3 composta, ela é um pouco incrementada aqui, né? Olha, e quando se trata de regra de 3, o melhor jeito é a gente organizar os dados em grandezas, né? Quando diz aqui 3 máquinas idênticas e com a mesma força de produção, 3 máquinas. Então, eu vou fazer uma coluna aqui para colocar a quantidade de máquinas, ok? 3, está aqui. Depois diz que essas máquinas, trabalhando juntas, embalam uma quantidade X de saquinhos do tipo A, contendo 50 parafusos cada um. Então, vou ter que criar aqui uma coluna para os parafusos. São X saquinhos do tipo A contendo 50 parafusos. X saquinhos, X vezes A vezes 50, uma vez que cada saquinho aqui tem 50 parafusos. Então, 50 AX. Só coloquei na ordem alfabética, poderia ser em outra ordem, ok? E depois diz que isso é feito em 5 horas e 40 minutos. Como o submúltiplo de hora é o minuto, nós já vamos colocar aqui, ao invés de colocar horas e minutos, colocar só minutos. Então, no caso, são 5 horas, 5 vezes 60 minutos, 300 minutos, mais 40, 340 minutos. Depois diz aqui, sabendo-se que para a embalagem dos mesmos parafusos, com cada saquinho do tipo B contendo apenas 30 unidades, essas máquinas realizam o trabalho da mesma quantidade X. Então, aqui, o saquinho do tipo B contém 30 parafusos. Então, 30BX, porque é uma quantidade X, a mesma quantidade X, e são 30 parafusos em cada saquinho do tipo B. Então, 30BX. E quando diz essas máquinas, quer dizer que são 3 máquinas também, a mesma quantidade de máquinas. Então, 3 aqui também. E depois diz que em um tempo 10% menor que o tempo necessário para embalar os saquinhos do tipo A. E o problema diz que isso acontece em um tempo 10% menor que o tempo necessário para embalar os saquinhos do tipo A. Então, se é 10% menor, é só 90%, né? 90% de 340. Agora, quando a gente simplifica, simplifica. Vamos cortar aí, 0, corta 0, corta 0, corta 0. Então, 9 vezes 4, 36, elevamos 3, 9 vezes 3, 27, com 6, 30. Nós temos aqui 306 minutos. O problema diz que o tempo mínimo está na coluna dos minutos. Eu não sei quanto que é, vou utilizar o Y, porque eu já utilizei o X aqui, ok? O tempo mínimo esperado para que apenas 2 dessas máquinas, então na coluna máquinas, 2, embalem a terça parte de X saquinhos do tipo B. Terça parte, 1/3 dos saquinhos do tipo B, que são 30BX, né? Agora eu vou trabalhar com essas 2 equações. Por que com essas 2? Porque essa e essa diferem aqui a questão do A e do B. Se eu pegar essa última e a primeira, a mesma coisa. Se eu pegar aqui a segunda e a terceira, BX, BX. Então, facilita a minha vida, não é? O primeiro passo é indicar a incógnita que a gente procura o valor, Y. E aí a gente faz a pergunta. 3 máquinas embalam os parafusos em 306 minutos. 2 máquinas vão gastar mais ou menos tempo? Logicamente que é mais tempo, são menos máquinas.
Se a resposta for mais, você indica a setinha para o maior. 3 máquinas gastam 306 minutos. 2 máquinas vão gastar muito mais tempo. Por isso, setinha para o lado do valor maior. Mais maior. Aqui no caso, 30bx, 306 minutos. Se for só um terço disso para ser sacado, vai gastar muito menos tempo. Menos setinha para o lado do menor, que é um terço. Um terço é menor que um inteiro. E agora você pega essas setinhas e aponta elas para a mesma direção. Aqui 306y, aqui 30bx já está na mesma direção dessa, e 30 dividido por 3, 10, 10bx. E essa encravada você vai virar ela ao contrário, porque ela tem que ficar na mesma direção das outras. Então, para inverter essa setinha, você coloca o 2 lá em cima e o 3 cá embaixo. Tá vendo? Inverteu. E eu tenho um macete interessante para resolver isso. A gente passa um risco. Sempre esse risco tem que passar pela incógnita que eu procuro. Se ela estivesse aqui, você desceria com ela aqui, mas tem que passar ao lado dessa incógnita que a gente busca. Então eu pego o y, isolo ele, vai ser igual os elementos que estão próximos ao risco, 306, esse 10bx também está próximo ao risco, esse 3 também está próximo ao risco. Sobre os que estão distantes, é o caso do 2, é o caso do 30bx. E quando a gente simplifica, simplifica. Então, eu vou cortar esse x com esse b com esse, dividir aqui por 10, ou seja, cortar esses 2 zeros, dividir esse 3 com esse, e olha que ficou pouca coisa para ser resolvida. 306 dividido por 2, 153 minutos. Qual das alternativas? Vamos ver. Nós estamos falando em horas e minutos. E a gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Então vai dar 2 horas, que dá 120 minutos. E vai sobrar 33 minutos. Alternativa correta, letra C. Quero aproveitar para agradecer ao Gustavo Santos, que comentou o seguinte: parabéns, você é um ótimo professor. Continue postando vídeos, professor. Adoro ver você resolvendo questões de matemática. Eu tenho dificuldade. Olha, eu tenho muito prazer em elaborar essas videoaulas e quero compartilhar aqui o meu conhecimento, e eu fico muito feliz quando eu sei que alguém está gostando do meu trabalho. É isso aí, Gustavo. Se você tiver dúvida, pode me mandar que eu elaboro uma videoaula com maior carinho para você e para todos que quiserem, ok? Bons estudos!